Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. Bom, dessa vez, pessoal, dando início então ao nosso segundo bimestre, iniciando a apostila, vamos falar do capítulo 1, quando a gente vai falar da paisagem da Europa, os aspectos físicos, né? Hidrografia, clima, relevo, essas coisas. Mas vamos começar fazendo um breve apanhado de alguns aspectos, algumas características gerais do continente europeu, para que a gente saiba bem do que estamos falando. Beleza? Vem comigo. Bom, pessoal, a Europa ela faz parte do chamado Velho Mundo junto com a Ásia e com a África. Então aí nós temos um mapa em formato TO, um mapa medieval, onde nós tínhamos ali o mundo dividido entre três continentes, a Ásia, a África e a Europa. E aquele T ali, na verdade, seria o mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho e o rio Ganges na Índia. Então, seriam esses rios aí, os principais rios que dividiria os continentes. A gente já sabe que o mundo não é assim. Entretanto, fazia parte do mundo conhecido, que era a região do Mediterrâneo, ali na Europa e no sul e no norte da África, e a Ásia, a China, a Índia. Esse era o mundo conhecido. Além dessas áreas, abaixo ali do deserto do Saara, ou, por exemplo, a América, eram áreas desconhecidas, inclusive eram chamadas de antípodas pelos gregos, né? Ou os pés trocados, não sabia muito bem o que tinha nesses lugares, por isso que a gente chama essa área de Velho Mundo, a América de Novo Mundo e a Oceania de Novíssimo Mundo, porque foi a ordem em que eles foram sendo descobertos, né? Então a Eurásia, que é a junção da Ásia, Europa e África, é esse velho mundo. Bom, pessoal, e quais são os limites físicos da Europa? Porque a gente viu que é tudo junto, né? Junto com a África, junto com a Ásia. Então vamos entender quais são os limites geográficos da Europa. Bom, então nós temos aí um mapa da Europa, toda essa área em amarelo. Ao norte nós vamos ter ali o Círculo Polar Ártico. Ao leste ali os Montes Urais, que faz fronteira com a Ásia. Lembrando, pessoal, na Europa tem dois países que são em dois continentes ao mesmo tempo. Um é a Rússia, que inclusive é o maior país do mundo. Uma parte está na Europa e a outra parte na Ásia. E Moscou, que é a sua capital, está na parte europeia. E a Turquia, que também está tanto na Europa quanto na Ásia. Agora, na Turquia, a sua capital, que é Ankara, ela está na Ásia. Bom, então nós temos aqui os Montes Urais, que é uma cadeia de montanhas ali na Rússia, que marca essa fronteira entre Ásia e Europa. Ali no sul, nós temos o Cáucaso, outra cadeia de montanhas, que separa ali a Armênia, a Geórgia, o Azerbaijão, da Ásia também. Ali onde você vê os números 1 e 2, estão vendo? Próximos ao Mar Negro. Ali é a Turquia. Ali é dividido por dois estreitos, duas áreas ali que ligam o Mar Mediterrâneo ao Mar Negro e ao Mar Cáspio, que é os estreitos de Bósforo e Dardanelos, que separam então a parte europeia da parte asiática da Turquia. Inclusive são pontos geopolíticos muito importantes. E aqui próximo da Espanha, ali no Mar Mediterrâneo, nós temos o Estreito de Gibraltar, que separa a Espanha do Marrocos. A Espanha na Europa, Marrocos na África. Então vocês percebam que é tudo muito próximo uma coisa da outra. Entretanto, por que a gente tem essa definição de continente, o continente europeu, o continente asiático, o continente africano? Porque historicamente eles são muito diversos, não só geograficamente, mas historicamente são lugares muito diferentes um do outro, inclusive dentro da própria Europa. Por que a Europa ela tem essa peculiaridade, né? Bom, a gente chama esse culto à Europa de eurocentrismo, significa a Europa no centro.
A Europa, pessoal, ela é muito importante culturalmente para o mundo ocidental. E quando eu falo mundo ocidental, eu não estou falando do meridiano de Greenwich, uma parte ocidente, outra parte oriente. Eu estou falando em termos culturais. Quando eu falo de mundo ocidental, eu estou falando de toda aquela área da Europa Ocidental, da França, da Alemanha, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália. Estou falando de toda a América, Estados Unidos, América Latina, Brasil. Estou falando da Oceania, principalmente Austrália e Nova Zelândia. Esse é o mundo ocidental. E ele tem um impacto cultural muito grande. Todos esses lugares que eu falei, eles falam uma língua latina, que tem origem lá no latim, usado pelos romanos, ou uma língua anglo-saxã como o inglês, uma língua ou línguas germânicas como o alemão que surgiram ali na Europa também. São esses lugares em que a gente, por exemplo, estuda na disciplina de história. Vocês vão estudar história antiga, Egito, na África, Grécia e Roma, Europa. Há pouco tempo atrás que a gente começou a introduzir, por exemplo, história da China, história da Índia, mas até um tempo atrás era puramente a história ocidental, a história da Europa, porque é a história mais parecida com o que a gente passa por aqui. A cultura brasileira, ela é moldada em muitos aspectos pela cultura europeia ocidental. A gente tem influências africanas, tem influências indígenas, com certeza. Entretanto, boa parte da nossa cultura, ela tem essa influência ocidental, a nossa língua, por exemplo, e isso diz respeito a essa dominância cultural que a Europa tem, pelo menos para o nosso caso. Então a gente tem outro aspecto, por exemplo, ali no leste europeu, onde a gente vai ter outras características culturais mais voltadas para a Rússia. A gente vai ter na África uma outra coisa também. Vamos ter na Ásia uma diversidade muito grande, porque você tem polos de influência muito grande e diversos. China, Japão, Índia. Então, a gente não pode pensar no mundo como uma coisa uniforme. Inclusive, apesar de estar usando esse exemplo da Europa, ela é muito diferente entre si. E a gente vai olhar isso também. Bom, pessoal, para alguns arqueólogos, um dos primeiros lugares em que o homem se sedentarizou, que ele se fixou, foi na Europa. Por quê? Bom, os estudos indicam que o homem surgiu mais ou menos na África, no Vale do Rift, e que daí ele saiu para povoar o mundo. Bom, ele veio em direção à Europa, seguiu em direção à Ásia, chegou na América, colonizou a Austrália. Entretanto, na Europa, assim que ele chegou na Europa, eles provavelmente se depararam com o Oceano Atlântico de maneira bem rápida. Eles não tiveram lugares para avançar igual toda a Ásia ou igual toda a América. Então, nessas áreas, o homem se sedentarizou mais rápido. Ele se fixou na terra, começou a cultivar, começou a domesticar animais mais rápidos. Então, a gente pode presumir que a ocupação na Europa ela é muito antiga. Quase tão antiga quanto os lugares na África ou ali no Crescente Fértil. Inclusive, a área do Crescente Fértil envolve uma parte também em volta do mar Mediterrâneo, uma área onde você tinha um clima muito propício para você plantar cereais, como a soja, como o trigo, para você plantar parreiras de uvas, para você plantar oliveiras. Então, essas imagens, por exemplo, são as pinturas da caverna de Lascaux. Inclusive, é assim que se fala mesmo, Lascaux, lá na França. Pinturas rupestres que vocês conhecem, feitas por homens da caverna. E é um sítio arqueológico importantíssimo para entender como era a vida desses homens da caverna. Então vocês podem ver que inclusive são desenhos muito bonitos, uma qualidade artística desses seres da caverna muito boas. Bom, e como eu falei, durante muitos séculos, durante aí mais de 2.000 anos de história, a Europa ela foi marcada por diversos momentos históricos. A gente teve unificação, por exemplo, do Império Romano. Teve unificação do Império Franco, que gerou a França. A gente teve a unificação germânica da Alemanha. Mas a gente teve momentos de separação também. Quando o Império Romano cai, viram pequenos reinos bárbaros. Quando o Império Franco cai,
vai dar origem a outros países. E isso é uma coisa que a gente marcado na Europa até hoje. A Europa é um continente que tem a maior quantidade de países do mundo. E por que isso? Porque as diferenças culturais lá são muito acentuadas. Uma pessoa olha para outra e fala: não, você não é igual a mim. Você tem uma coisa na língua diferente, você tem alguma característica cultural diferente, então você é outra coisa, você não é do meu país. Não estou falando de não ser europeu, mas eu estou falando de não se sentir no mesmo país. Isso explica a quantidade de países que tem na Europa. São pessoas que não se reconhecem, que têm uma cultura muito particular e que falam assim: não, nós somos diferentes, nós seremos um país diferente. Obviamente, isso não ocorre todo o tempo. A gente viu que teve, por exemplo, a unificação em torno da União Soviética, ela não deu certo, se separaram de novo. Né? Teve a unificação da antiga Iugoslávia, aos mesmos moldes, não deu certo, se separaram e vem se separando até hoje. Inclusive, alguns países, como por exemplo o Kosovo, ele ainda não conseguiu sua independência. E aqui eu trouxe um caso que talvez vocês conheçam bem, que é o caso da Catalunha. A Catalunha, ela é uma região, ela possui uma história muito particular. Essa região da Espanha é com listras vermelhas e amarelas. Tá? Aquela ali é a região da Catalunha, onde fica Barcelona. E a Catalunha, ela tenta fazer o seu processo de independência. Ela quer se tornar um país porque lá eles falam catalão. Eles olham para a Espanha e falam: olha, a gente é diferente, a gente tem uma história diferente, nada mais justo que sejamos um país diferente. E a Espanha, ela é marcada por esses conflitos. Então, por exemplo, a questão da Catalunha. Tem ali ao norte a questão do País Basco, que envolve uma parte da França também. Inclusive, na década de 90, quando você pensava em terrorismo, você pensava em um terrorismo feito na Europa por membros de um grupo terrorista do País Basco querendo a independência. Então eles realizavam ataques terroristas tanto em Madrid, na Espanha, quanto em Paris, na França, porque eles queriam a independência. Ou até mesmo ali na Galícia, que é aquela área branca com uma listra diagonal azul, que a Galícia, ela também tem uma história muito particular e ela tenta a sua independência, entretanto, não como a Catalunha, que ela possui recursos, a Catalunha é um lugar rico, o País Basco, nem tanto, já a Galícia é um lugar bastante pobre, então ela não tem recursos econômicos para uma separação. Entretanto, eles ao mesmo tempo não se acham espanhóis por conta dessa particularidade. E esse exemplo que eu estou dando aqui da Espanha, pessoal, a gente consegue encontrar em toda a Europa, todo lugar da Europa. A gente pode observar nos próximos anos como que vai ser o caso do Reino Unido. A gente vai falar só de Reino Unido, o que é Reino Unido, o que é Grã-Bretanha e tudo mais. Mas agora, com a saída do Reino Unido do Brexit, provavelmente alguns países vão querer sair fora do Reino Unido, não vão mais servir a rainha Elizabeth, como por exemplo a Escócia. A Escócia, ficar dentro da União Europeia para a Escócia é muito importante. Então, no caso, eles vão preferir ter uma relação com a Europa continental, com a União Europeia, do que manter relações com a Inglaterra. Esse é um caso que a gente vai poder ver e acompanhar nos próximos anos, a depender do desfecho do Brexit. Beleza? Vamos continuar então? Bom, pessoal, e como eu falei, a Europa ela possui 50 países segundo a ONU. Por que eu estou falando segundo a ONU? Bom, eu citei para vocês o Kosovo, que ele fica na Bósnia, e o Kosovo ele pleiteia a sua independência. Entretanto, a ONU não reconhece. A ONU só vai reconhecer quando os dois países se acertarem e o Bósnia declarar que o Kosovo é independente. Enquanto isso não acontece, a ONU não reconhece. E a gente tem, por exemplo, o maior país do mundo, que é a Rússia, e tem também o menor país do mundo, que é o Vaticano, tudo no mesmo lugar. E em termos de território, a Europa ela ocupa cerca de 2% das terras imersas, ou seja, das terras secas do globo. É uma área bem pequena, com 50 países
e 11% da população mundial. Então a gente pode, a partir desses dados, presumir que é uma área pequena, entretanto, é uma área densamente povoada. Diferente do Brasil, que a gente tem extensas áreas com uma baixa densidade populacional, na Europa não. Na Europa são lugares pequenos, mas com uma população muito grande. Eu estava vendo um dado, por exemplo, a Bélgica. Vejam ali o tamanho da Bélgica. Encontraram entre a França e a Alemanha? Bom, a Bélgica, a população da Bélgica é parecida com a população da cidade de São Paulo. Então, a gente pode pensar, nossa, tem poucas pessoas na Bélgica. Na verdade, não. São Paulo que tem muitas pessoas. Mas a Bélgica é um lugar, pelo seu tamanho, densamente povoado. Tem muitas pessoas por quilômetro quadrado. O que tem muitas pessoas mesmo é São Paulo. É uma cidade gigante. Então, por exemplo, cidades como São Paulo não existem na Europa. Nem as capitais, nem Paris, nem Londres, nem Alemanha, com mais de 10 milhões de pessoas. É difícil você encontrar cidades com mais de 5 milhões na Europa. Justamente porque essas pessoas estão distribuídas por todo o país. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, peço que vocês fiquem em casa. Qualquer dúvida é só me contatar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, pela plataforma Plural ou pelo Sistema Delta. Um abraço e até mais!